Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Eu quero aqui hoje fazer essa exposiçãozinha com esclarecimento, porque na verdade eu recebo algumas mensagens, né? Por recebendo por via da mídia algumas mensagens, que algumas pessoas vão questionando, algumas pessoas vão apresentando dúvidas. E muitas das pessoas também vão criticando, que é muito normal a crítica e também a defesa daqueles que são os temas que eu vou apresentando aqui com relação aos falsos pastores, falsos mestres. E é bem verdade que são questões muito sensíveis, porque nós sabemos que muitas pessoas converteram-se ou buscam a Deus através dessas igrejas que eles se converteram, a essa comunidade que pertencem. E não é simples, não é fácil. Também ouvi falar de que na comunidade onde você está, o teu pastor é um herege, ou está desviado da palavra, ou apostatou-se, ou um falso profeta. E sei que isso choca muita gente. E principalmente choca aos bebês na fé e aqueles que na verdade que também não são no verdadeiro sentido, pessoas convertidas. São pessoas que foram na igreja porque buscam um consolo espiritual, pessoal, social, para relações, procuram consertar suas vidas, precisam de um coach, de um treinador, de alguém de um conferencista motivacional para ajudá-los a levarem a sua vida. E muitas das vezes tem sido isso. Mas eu quero aqui dizer, eu pessoalmente, irmão Vitor, que estou aqui, eu não sou melhor que nenhum desses falsos profetas, nenhum pastor e nenhum de vocês. O que eu procuro fazer, na verdade, é apenas fazer a exposição da palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos aconselha a meditarmos nas Escrituras. Porque nelas contém a verdade. Se nós mantemos-nos firmes nas Escrituras, nós vamos ver que jamais nos desviaremos da verdade. Porque Jesus Cristo dá o exemplo, ele fala dos falsos profetas, fala dos falsos mestres, e depois ele diz: quem colocar estas palavras, minhas palavras, em prática, e quais são as palavras que ele estava a se referir? Estava a se referir ao ensinamento sobre os falsos profetas. Ele diz que compara-se a um homem que ergueu a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, temporais, chuva. Quando Jesus fala isso, se nós vamos fazer um estudo bíblico, vamos entender que os temporais que Cristo está a referir ali são os tempos que iam surgir, os tempos que surgiriam os falsos profetas, os tempos que surgiriam as heresias, os tempos que surgiriam ensinamentos falsos, desviados. Mas se você, a tua rocha, a tua casa está construída sobre a rocha, que a rocha é Jesus Cristo, você jamais se desviaria da palavra. Você jamais seguiria esses movimentos. Então, não te desanimes, porque também Jesus Cristo, na sua escritura, diz que aqueles que resistirem a teu riqueza, resistirem, por isso é que ele diz, se possível, enganaria os escolhidos. Quer dizer que os escolhidos podem estar dentro destas comunidades que estão, essa comunidade herege, a comunidade do falso pastor, do falso profeta, do falso ensino. Mas quando ele despertasse, por isso ele disse, se possível, ele sairia. Então não se desanime, mesmo que um cristão tem que sentar em casa, buscar a voz do Senhor, lendo as Escrituras, para depois ir, vamos dizer, congregar num outro lugar. E ao congregar nesse lugar ficaste mais atento, também quer dizer que melhoraste. Melhoraste por quê? Porque ninguém de nós foi chamado como servo de Deus ou pastor para substituir Jesus Cristo. Este é o erro que existe, que as igrejas, os falsos mestres têm cometido. Eu não sou substituto da minha igreja de Jesus Cristo. Não. Eu sou um conservo. E um conservo é alguém que vai cometer erros, mas vai se redimir, e vão vir pessoas chamar a atenção, e vamos nos reunir e vamos levar para frente. Porque ninguém é santo dos santos. Santo dos santos é só Cristo. Então nós estamos conformados à imagem dele para seguirmos segundo a sua vontade. E nós temos que nos manter firmes a essa rocha, nós temos que nos manter firmes a Jesus Cristo, para continuarmos a pregar o Evangelho e levarmos a vida cristã sã. Então, para dizer, a exposição que está a se aproximar, que eu vou lançar a próxima,
vai ser referente ao pastor a Ismael Sebastião, e Rosário Neto, o pastor André. Serão essas pessoas. E dizer também que dentro daquela fotografia, o pastor que não vai ser exposto, porque não, se embora que ele tem feito, vamos assim dizer, tem endossado muito aos falsos mestres, aos falsos pastores e os profetas. Elsano Vicente, o Elsano Lubrano, Vicente, pastor Vicente. Mas o servo precisa, pronto, isso já começa a cair com uma chamada de atenção, porque se você é servo de Deus, não se mistura. O servo de Deus não se mistura. Deve-se no momento, porque nós não vimos Elias sentado com os profetas de Baal. Elias não se misturava com os profetas de Baal. Apóstolo Paulo não se misturava com os nicolaítas e outros. É necessidade de você manter separado desses homens que estão a praticar o mal, que se desviaram. Agora, dizer que esses homens uma vez não foram chamados por Deus, não, são homens desviados. A sua vontade da carne está mais expressa e eles continuam fazendo aquilo que é o mal. Mas agora, deixa eu dizer uma coisa. Este episódio que está a acontecer em Angola, agora, e já no Brasil também está a acontecer e já vem acontecendo. Mas o episódio de Angola é muito fácil de lidar. Por quê? Porque se vocês fazerem uma pesquisa, buscarem o desvio da igreja, as heresias, a apostasia, os falsos ensinos, vocês vão encontrar que aqui a América baniu isso. Conseguiu banir já isso. Isso já foi exposto há muitos anos. Mas nós só estamos a reproduzir outros novos falsos mestres, novos falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, que estes países já lidaram com isso há bastante tempo. Então nós temos que ter cuidado ao fazermos uma análise sobre isso. Temos que analisar, buscar entender que essa questão não é nova, mas o angolano, por natureza e por deficiência, não gosta de ler. Não lê a Bíblia Sagrada e também não lê a história da igreja. Não vai buscar. Desde que você se converteu, você já procurou saber quais são as religiões, como começou o cristianismo em Angola? Quais são as igrejas que são as históricas e as igrejas, como surgiu as pentecostais, as evangélicas? Você já procurou saber? E quais são as igrejas africanas, por exemplo, no contexto de Angola? Quais são as igrejas nacionalmente fundadas em Angola? Então, há necessidade de você, como jovem, buscar entender isso. Porque o que me preocupa mais é que, é o que eu digo, muito jovem que está a buscar a Deus está a cair na mão desses falsos profetas, falsos mestres, e acaba por aceitar esses ensinos falsos. E, na verdade, ele é um candidato para um próximo falso profeta, falso pastor. Simplesmente porque ele está a beber dessas doutrinas que não são cristãs e sem examiná-las. Então eu penso que o servo de Deus deve examinar as escrituras, examina as escrituras, tu sejas irmão, examina as escrituras, medite na palavra de Deus. Ok? Então, para lhe dizer também, não sei se estou a pular os pontos porque tinha ficado de uma maneira, para lhe dizer também que quando eu faço uma exposição, eu não sou dono da verdade. Eu não sou o supremo. Eu sou um irmão, um conservo como você. E eu até digo, na minha vida cristã, aprendi a respeitar mais um cristão temente a Deus do que um pastor que se diz pastor simplesmente pelo título. Então, eu tenho muito mais respeito a um cristão verdadeiramente que se dedica à palavra, temente a Deus, que anda segundo a vontade de Deus, do que aquele que só tem o título de pastor e não vive uma vida de um cristão. E por isso, vocês também como cristão, se você anda com Deus, se você ora a Deus, se você busca Deus, você não há razão de você ter medo ou temer a esses homens que são falsos pastores, falsos mestres. Porque na verdade, você é filho de Deus e ele não é. Entende? Então você não tem como ter medo. Você deve ter essa plena confiança e fé no Deus que lhe levantou, que lhe libertou, que lhe salvou, que lhe deu a vida eterna, que lhe deu a confirmação da vida eterna, para que você possa exercer essa autoridade e para que você vença durante o nosso pelório na terra. Amém? Então a necessidade disso. Agora, falar também do pastor Ismael Sebastião, do pastor André, que são os dois casos específicos que eu vou colocar no próximo vídeo. É para dizer que eu pessoalmente, Deus sabe, porque nenhum homem pode saber, a não ser Deus e eu mesmo. Deus sabe
que eu amo esses irmãos. Amém? Eu amo esses irmãos. E no momento que eu convivia bastante com esses irmãos, eu sempre achei, porque eu já vinha despertado das coisas que hoje estamos a ver. E eu já olhava para a igreja as igrejas históricas com muitas daquelas situações que elas deviam sair. E eu sempre disse a esses irmãos, que Deus está a levantar, assim como se tivesse na conversa entre irmãos, Deus está a levantar uma geração para restaurar Angola. E eu pensava e acreditava que seriam muito deles, porque eu ministerialmente nunca fui, vamos assim dizer, nunca fui a 100% dedicado, porque na verdade eu nunca tive uma ambição ministerial, mas sempre tive uma ambição de servir verdadeiramente a Deus, porque nunca eu predispus o meu coração deixar de ser um profissional, de deixar a minha carreira de trabalho, porque Deus me deu o ministério, a família para sustentar e cuidar, e ser pastor a tempo inteiro. Entende? Eu não que isso tenha algum erro, mas eu nunca me dediquei a isso, então não sei por que razão, mas sempre procurei fazer as coisas e sempre procurei endossar aqueles que se dedicavam inteiramente. Eu apoiava e apoio aqueles que querem realmente fazer o ministério como o tempo inteiro e querem servir a Deus. Mas eu também sempre aconselho, de um lado aconselho que um servo, para melhor se cuidar, deve ter o seu trabalho, deve ter o seu negócio e continuar a servir a Deus para não cair na tentação. Porque existem momentos próprios. O apóstolo Paulo também aconselhou a igreja de Coríntios, que naquela altura, por causa da perseguição da igreja, que muitos servos seria melhor não casarem, mas se casassem não estavam a pecar. Então eu digo também, nesse momento, é melhor você trabalhar. Mas se você não trabalhar, também não está a pecar. E depende de ti como você vai servir guiar essa sensação. Então eu digo assim, eu amo o pastor Ismael, amo o pastor, o irmão Rosário Neto, muito, todos eles. Eu não tenho nada pessoal contra eles. Mas aqui é uma coisa, entre manter uma amizade só de homens e a verdade de Deus, eu sigo pela vontade de Deus. Eu obedeço a Deus. É a Deus que eu devo obedecer. Então é necessário que se faça a exposição. E o meu maior desejo é que, talvez, se é possível, as pessoas se reveiem, se possam retificar os seus caminhos. Mas se não, eu não posso dizer mais nada. Eu só tenho que fazer a exposição segundo as Escrituras Sagradas, amados. Então eu peço que não me entendam mal. Eu não estou à procura de mais nada a não ser a exposição da verdade. E toda a exposição da verdade que eu faço aqui, da Bíblia Sagrada, com relação a esses falsos mestres, falso apóstolo, Quando eu faço essa exposição, amados, na verdade, eu não estou a dar uma palavra, vamos dizer, não estou a dar a palavra final e não estou a determinar que assim seja, que todos vocês têm que ouvir e seja assim. Não. Eu estou a colocar, eu estou a tentar. It's like I'm bringing it's a brainstorming. Quer dizer, o que eu estou a fazer na verdade é trazer uma avalanche de ideias, um temporal, tempestade de ideias da exposição. Para quê? Para que você agora faça uma autocrítica. Começa a criticar a tua fé. Coloca a tua fé sobre uma forma crítica. Para quê? Para que você, através daqueles pontos, a exposição bíblica que eu vou fazendo, você poderá investigar sobre isto. Não fique sobre o que eu digo. Você apenas vai ouvir, vai analisar, vai às Escrituras. Porque toda palavra dada, toda pregação deve provocar o teu espírito para ir buscar mais a Deus, para ir buscar mais sobre as Escrituras e nada mais do que a Bíblia Sagrada. Então é isso que eu peço que o amado faça. O amado não tem que ficar simplesmente, ouviu o pastor, o irmão Vitor falou, não, é falso profeta. Não, agora você vai fazer uma análise, vai aprofundar, vai estudar mais, vai buscar mais escritura e também vai ler mais sobre essa a história do cristianismo. Mesmo naqueles contados seculares. Mas procura sempre a direção de Deus para que Deus te possa direcionar nestas coisas. Então, eu não sou dono da verdade, amado. Eu não sou dono da verdade, mas eu quero te trazer aqui a exposição para você começar a colocar as críticas. Você agora vai começar a colocar críticas sobre a tua fé,
Para quê? Para você analisar se você realmente tem uma fé segura em Deus ou você está alicerçado no homem. Será que você não trocou a figura de Deus com a figura do homem? Será que você não trocou o cristianismo com a religião? Tudo isso você vai poder então ter esse esclarecimento, mas tudo virá de Deus, porque eu pessoalmente, eu sou um filho, entende? Eu cresci como um filho do pastor Chris Oyakhilome, quer dizer, eu era uma réplica deste pastor. E é um pastor da palavra de fé. E eu acreditava e estava todo afincado na palavra de fé. Mas se eu não permitisse que o Espírito Santo me fizesse as críticas e me colocasse cada vez questões para eu ir meditar as escrituras e encontrar a verdade, eu jamais saberia da verdade. Porque eu ficaria simplesmente por seguir um pastor e que eu ele chama homem de Deus, meu pastor, e continuaria no erro. Mas hoje não, o Espírito Santo é que nos dá isso. Então permita que o Espírito Santo lhe guie, permita que o Espírito Santo lhe fortaleça, lhe traga a verdade. Mas a verdade não está em outro sítio, na Bíblia Sagrada. Você precisa meditar mais as escrituras. Amém? Então, eu amo esses amados irmãos. Eu não tenho nada contra eles pessoalmente. Tudo faria eu que eles continuem a ter sucesso, mas verdadeiro sucesso. Isso também vou falar daqui a bocadinho. O verdadeiro sucesso e não isso que eles estão a fazer. Porque não estão a pregar a palavra de Deus, estão a enganar o povo. Eles viraram comerciantes. O que está-se a passar aí, isso não são igrejas, são comércios. Isso é grave. Gravíssimo. Venderam-se por dinheiro, entregaram-se por causa dos bens materiais. Mas é a predisposição do coração. E esses são aspectos que, que eu notei há um tempo, mas depois não houve oportunidade para poder tratar disso. Mas realmente é a predisposição do coração. Quando você pensa que a igreja é um meio para você suceder na vida, então você vai ser o próximo pastor a cair nessa situação. E tudo vai parecer, porque aos olhos humanos nós temos uma, como é que eu posso dizer, aos olhos humanos temos uma definição diferente do sucesso do que a Bíblia Sagrada nos traz, a palavra de Deus. Então isso é importante nós entendermos. Então, amado, eu estou a fazer essa exposição, procure também a meditar mais a palavra. Então, deixa lá ver. Há um amado, por exemplo, que na sua crítica, ele fala, então, pastor, então assim, todo pastor que tem um ministério com sucesso, então passa já a ser um pastor herege ou um falso pastor? Não, amado, não. Não é isso. Agora eu pergunto só, o que é o sucesso na palavra de Deus? Se o amado meditar para saber o que é sucesso na palavra de Deus, vai entender. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou dar aqui uns trechos breves. Deixa eu lhe dizer. O sucesso na vida secular é diferente do sucesso que Deus fala na Bíblia Sagrada. Por quê? Amado, no mundo do sucesso, para ter sucesso, se estou eu e o amado, se tivermos a trabalhar em algum projeto ou alguma coisa, para eu me considerar que eu tenho sucesso, o amado tem que falhar. Quer dizer que se nós estivermos a trabalhar ou tivemos apostados a ter dinheiro ou com termos de negócio, se eu tiver o meu negócio prosperar e o teu falir, eu tenho certeza que tenho sucesso. Imagine que a definição do sucesso ali parte de que você não conseguiu o que eu consegui. Você está a entender? E os olhos humanos, a definição de sucesso é completamente diferente de Deus. Porque a única forma de você, quer dizer, que você consegue medir ou medir é através do fracasso de outra instituição ou do outro. Ou então, o que aparenta os olhos, na verdade. Estamos a falar de sucesso aparente aos olhos. Aquilo que nós olhamos, que brilha, senão, ou coisa, tem agora uma pessoa de sucesso, olha só, ele está bonito, anda em carro bonito, algo aparente, entende? Agora, para elucidar isso rapidamente, deixa-lhe dar aqui um trecho. Recorda-se bem no livro de Gênesis, vamos encontrar os erros do sucesso aí. No livro de Gênesis, a tentação de Adão e Eva, ou de Eva, pela serpente, foi em termos de sucesso também. Se nós tivermos que olhar nessa vertente. Por quê? Porque, na verdade, a intenção de Eva era quê? Era conhecer o bem e o mal.
E depois a Bíblia ainda diz que porque havia a árvore da vida também. E havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, não quero aqui dar uma sustentação de que realmente era uma árvore não aparente, mas parece ser que não era uma árvore atraente. Aqui a árvore que tinha, a árvore da vida, não parecia ser uma árvore atraente. Por quê? Porque o livro de Gênesis descreve que a árvore do conhecimento do bem e do mal, no versículo 1 até 6, ou vamos ler, vai ver que a árvore do conhecimento do bem e do mal tinha fruta atraente aos olhos, aquilo que atraía. Não é exatamente isso que o diabo faz hoje. O diabo traz sempre o pecado atraente. Ele coloca a melhor embalagem possível para o pecado para nos oferecer. Atração pelaquilo que é. Mas quando você provar, você vai ter a maior decepção da tua vida. Entende? Então, aí começa a ver logo o trabalho do inimigo em destruir a definição do sucesso para a igreja, para os filhos de Deus, para o mundo. Ok? Nós olhamos também, porque eles questionaram logo a integridade de Deus, a lei de Deus. Não é isso que o evangelho hoje faz. As pessoas leem a Bíblia, mas depois atribuem outras interpretações, criam outros pretextos para enganar. É o que aconteceu no Éden. Está a entender? É essa manipulação, a mentira que vem por detrás de tudo isso. Quando nós não queremos a verdade, não queremos manter sustentado na palavra de Deus. Agora olhamos também o seguinte. Josué. Vimos que Deus disse o quê a Josué? A Bíblia diz que Deus disse: não departa do livro desta lei, não se desvie, faça segundo o que está prescrito para que tenhas bom sucesso. Quer dizer, a obediência, a submissão, a vontade expressa o propósito de Deus é que é o sucesso. O sucesso não é a igreja cheia. O sucesso não é a mega church. Temos indivíduo com uma igreja com 5, 3 pessoas. E elas têm uma igreja de sucesso. Temos mamães, senhoras, homens, que a vida deles é só ir nos hospitais, se tornaram cristãos, vão visitar os hospitais, pregam a palavra, pessoas se convertem. Elas têm sucesso. Não precisam de ter uma igreja ou um ministério. Agora, você vai olhar para esse indivíduo que vai no hospital, vai nas cadeias, vai... Como não tem sucesso, e o que tem uma igreja cheia a mentir, esse é que tem sucesso? Não. Então, a definição ali é o mundo e a igreja. Estamos a ver duas definições. Agora, olha outra coisa. No livro de Jeremias, o que Deus diz a Jeremias? Que eu te conheci. Antes de se formar no ventre da tua mãe, eu te conheci. Está a falar a humanidade toda, porque o apóstolo Paulo depois endossa essas linhas de Jeremias, aliás. O apóstolo Paulo endossa isso como sendo nossa da igreja. E nós vimos também que Jesus Cristo no jardim de Getsemane, eu não sei como, tem muito problema em expressar, Getsemane, ok? Getsemane ou Getsemane. Jesus Cristo, quando foi orar, ele orou segundo ele como homem sentiu. E depois, como filho de Deus, obedecendo a Deus, ele disse: seja feita a tua vontade. Agora me diz uma coisa. O sucesso de Jesus Cristo na cruz, o mundo passado, ao verem Jesus ser crucificado, consideraram aquilo como sucesso ou insucesso? Aquilo foi considerado como insucesso. Para o mundo espiritual, para o mundo passado, secular, Jesus, e até os próprios apóstolos, eles viram Jesus Cristo falhar. Jesus Cristo falhou e perdeu. Mas, se olharmos para trás, agora hoje, quando o Espírito Santo veio a dar discernimento aos seus servos, vimos que, na verdade, Jesus Cristo teve sucesso. E hoje vivemos o sucesso da cruz. Mas agora, os tempos, Jesus, quando pregou, falou sobre a vinda dos falsos profetas, a vinda dos falsos mestres, dos falsos servos. Ele chamou a atenção que nós devíamos nos manter firmes na palavra. Mas nós não queremos, nós preferimos aquilo que é aparente. Nós preferimos aquilo que é dos nossos olhos. E é o que nós estamos a seguir hoje. Então, é necessidade de que cada um de nós medite na palavra. Vitor Rafael não é o dono da verdade. Mas eu estou aqui a trazer linhas
muito importantes para você meditar a palavra e buscar sobre a tua vida cristã. Porque você está sendo enganado pelos falsos. Os falsos estão aí, estão enganados, estão a pregar tudo que é mentira. Eles pregam que... E vou lhe dizer uma coisa. Eu até não vou pela vida particular da pessoa, se ele é falho, se tem um temperamento, se comete erros. Isso ainda eu estou a falar com a palavra, manejar. O que eles estão a fazer de mais errado é manejar a palavra. Porque a Bíblia diz também que eles apresentariam uma forma de santidade. Mas isso não quer dizer que a forma de santidade, a eloquência, o falar bem, o apresentar-se bem, isto tudo é sinônimo de que ele está a falar a verdade. Não. A Bíblia é bem clara sobre isso. Então são esses aspectos que eu quero trazer aqui. E aguardem, eu vou fazer em breve, já estou a trabalhar, porque preciso trazer um vídeo sobre esses irmãos. O que eles pregam, a falsidade, a mentira, tudo isso. Um bocadinho havia, alguém postou com relação por exemplo, a uma pregação do Liceu, não vou citar mais nome, mas ele prega e fala sobre a nota de $10, que a nota de $10, o governo federal deu valor a isso, Então, você tem valor, a autoajuda está a dizer que você tem valor, você não sei o que, e depois, mas que essa nota, por mais que esteja massacrada, esmagada, torturada, até esse exemplo, essa elucidação, quase que encaixa, mas no final não encaixa por quê? Porque na verdade, esquece que a Reserva Federal, quando recebe as notas que estiverem muito amassadas e mal cheirosas, elas são destruídas, são substituídas por outras novas notas. Então isso quer dizer que, mais uma vez aí chamamos a atenção que você vai ser massacrado, usado, vai pecar, mas você precisa vir aos pés de Deus em arrependimento para que Deus te dê o novo nascimento. A substituição da nota da Reserva Federal. Porque elas são queimadas em câmaras ardentes. As notas são substituídas em câmaras ardentes, tiradas o número de série e substituída por uma nova com o mesmo número de série. Amém? Deus abençoe, medite na palavra. Então, buscamos a verdade. Não se iluda, sei que vai ser choque, são coisas sensíveis. Você ouvir que o teu pastor é falso pastor, você nunca notou nada. Se você nunca notou nada, você não anda a ler a Bíblia Sagrada. Se você ler, na verdade saberias. Então Deus abençoe, amados em Cristo Jesus. Muito obrigado, e faz as suas críticas, analisa e procura questionar sempre que você ouvir a pregação. É muito importante isso. Você precisa questionar toda a pregação que você ouve. Questiona. E aliás, Deus quer que você ore perguntando a Ele situações que você não consegue entender. Deus não é esse Deus que eles fazem crer que nós temos que pregar e você aceitar o que eu estou a dizer. Não. Deus quer que você exercite o seu intelecto. Porque senão Deus teria nos feito robôs. Tá entendendo? Programados para fazer. Não, Ele nos deu a capacidade de analisar e pensar. Para quê? Para que nós possamos questionar e temos essa interação livre com Ele. Mas nós, quando questionamos a Deus, nós não estamos não é dúvida da nossa fé, mas é sim exercitar, buscar a verdade. Porque Jesus Cristo respondeu, vimos que Abraão também interagiu com Deus questionando, todos eles, os profetas, questionavam a Deus. Só hoje aqui nesse evangelho que esses falsos vão vos ensinar, que vos fazem crer que você não pode questionar absolutamente nada. E não é verdade. Então Deus abençoe, amado. Aguardemos então para o próximo capítulo, que vai ser a exposição dos falsos mestres e pastores. Nela teremos vamos falar sobre o pastor Ismael Sebastião e também sobre o pastor Rosário Neto. Deus abençoe, amados. Amém.